Sabe aquela memória, aquela lembrança especial que a gente guarda com tanto carinho? Já parou para pensar se ela aconteceu exatamente daquele jeito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num mundo fascinante e descobrir que a nossa memória é, na verdade, muito mais maleável do que se imagina. A gente tende a pensar na memória como se fosse, sei lá, uma fita de vídeo, né? Uma gravação perfeita dos fatos. Algo que a gente pode apertar o play e rever quando quiser. Mas, e se a coisa não for bem por aí? Então se prepara, porque o que a ciência tem descoberto sobre como a nossa memória funciona, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga o nosso próprio passado. Para a gente começar, vamos derrubar um dos maiores mitos sobre como as nossas lembranças realmente funcionam. Essa ideia aqui é a chave de tudo. A memória não é uma foto estática, sabe? Congelada no tempo. Pelo contrário, ela é uma coisa viva, dinâmica, que está sempre em movimento. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Para entender, vamos usar uma analogia bem legal. Imagina que cada memória é como se fosse um castelo de areia na praia. O nome técnico para esse processo é reconsolidação. Parece um palavrão, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim, toda vez que uma memória é acessada, não se está só lendo um arquivo. Na verdade, ele está sendo aberto para edição. E a analogia do castelo de areia funciona perfeitamente. Primeiro, a memória é construída, o castelo está lá, bonitinho, mas no momento em que a gente lembra de algo, é como se o vento e a maré batessem nesse castelo, deixando ele meio frágil. E aí o cérebro precisa reconstruir, reforçar essa memória antes de guardar de novo. E aqui que está o pulo do gato. Enquanto a memória está lá guardada, no cofre, ela está segura, está estável. Mas no instante em que a gente puxa ela para a consciência, ela fica vulnerável. E o mais incrível, ela fica aberta a mudanças. Tá, mas se a memória fica aberta a mudanças, como é que ela é alterada? Bom, tem outra analogia que ajuda muito a entender. É como se cada lembrança fosse um arquivo de computador da nossa mente. Pensa bem, quando a gente abre um arquivo de texto, por exemplo, ele fica ali, pronto para ser editado. Mesmo que a gente não mude uma vírgula, o simples fato de ter aberto deixa ele vulnerável. Com as nossas memórias é a mesmíssima coisa. Pega, por exemplo, aquela lembrança de uma festa de anos atrás. Cada vez que essa história é contada, a gente pode, sem nem perceber, adicionar um detalhe novo, esquecer alguma coisinha ou até mudar o sentimento geral daquela lembrança. E é nesse ponto que a coisa toda fica uau, transformadora. O nosso presente não está só olhando para o passado. Ele está ativamente reescrevendo o passado. Lembrar de algo não é como ir num arquivo e pegar um dado puro, sabe? É, na verdade, um ato de criação. O cérebro pega a memória antiga e mistura com informações novas com o que está acontecendo agora. E o que entra nessa mistura toda? Bom, entra a memória original, claro. Mas entra também o que a gente está sentindo hoje, o que está acontecendo ao nosso redor. Tudo isso vira um pacote só que é salvo como a nova versão daquela lembrança. Olha só que interessante, o mesmo evento do passado pode ser lembrado de um jeito muito mais positivo se a gente estiver feliz hoje. E o contrário também vale. Se o humor não estiver bom, a lembrança pode parecer mais negativa. É como se o nosso sentimento de agora pintasse o nosso passado com cores diferentes. Então, no fim das contas, a melhor metáfora para a memória não é a de uma fotografia. É mais como uma pintura. Cada vez que a gente olha para ela, é como se pegássemos o pincel e dessemos uns retoques, mudando um pouquinho a obra original. Beleza. Entendido tudo isso, o que isso significa para a nossa própria história de vida? Para a nossa identidade? Vamos ver uns exemplos bem práticos. Aquela festa que na época parecia a melhor do mundo, anos depois a gente pode lembrar e pensar, foi só legal. Ou aquela prova que deu um pânico danado. Com o tempo a gente olha para trás e vê como um desafio que foi superado. Ou seja, as memórias foram se adaptando à nossa visão de hoje. E aqui está a grande sacada de tudo isso. A gente não é só um espectador passivo da nossa história. Nós somos coautores, reescrevendo nosso passado a cada dia que passa. Isso tudo nos leva a uma pergunta final bem profunda. Se as nossas memórias mudam cada vez que a gente acessa elas, então quem é de fato o autor do nosso passado? Pensa nisso. A pessoa que somos hoje não está apenas lendo a história de quem fomos. Ela está, de certa forma, escrevendo essa história.